Segundo livro dos Reis, capítulo 4, diz assim, o versículo 1: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Clamou aqui é no sentido de mandou chamar, pediu ajuda e socorro, dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: a sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro, uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vai e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Peça vasos vazios e muitos. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite dessa botija em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as vasilhas e vasos que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas foram cheias, ela disse para um dos filhos: traz mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vaso ou vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vai, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Pastor, o que isso tem a ver com unidade, união? E está tudo junto. Salmo 133, versículo 1 em diante diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. União é um ambiente, é uma atmosfera. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é nesse ambiente, é no espírito de união, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. União é um ambiente de bênção. Nesse texto, a união, ela resultou em multiplicação. O texto começa e cita para a gente uma mulher que está vivendo uma situação desesperadora. Não apenas porque o seu marido morreu, mas porque ele contraiu dívidas, e as dívidas aparentemente se aumentam, a ponto dos credores irem para a casa dela e falar: se você não pagar, nós vamos tomar os seus filhos para que eles trabalhem e o salário deles paguem a nossa dívida. Nesse ambiente de desespero, ela pede para alguém chamar o profeta Eliseu. E o texto 1 fala: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Mandou alguém chamar Eliseu. A pergunta aqui, e é interessante a gente entender o contexto, é: onde Eliseu estava quando ele foi notificado e quando ele foi chamado para correr para a casa dessa viúva? Nós lemos o capítulo 4, que mostra desde o seu início um momento que ele chega na casa da mulher e ela explica a condição que ela está vivendo. Mas se você perceber no capítulo anterior, no capítulo 3 desse livro que nós lemos, o profeta Eliseu, ele está diante de reis, em palácios, dando conselhos, direcionamento, revelação e instrução para 2 reis. O reino do norte e o reino de sul de Israel estavam lutando com os moabitas, e eles precisavam de uma palavra desse profeta. Então o profeta Eliseu, no capítulo 3, está com o rei Jorão e o rei Josafá, dando para eles estratégias de guerra para que eles tenham sucesso e livramento contra os seus inimigos, os moabitas.
E é nesse contexto, nesse momento dele dar um livramento, dar um direcionamento, que ele é chamado para ir para a casa de uma viúva que não tinha dinheiro nem para pagar as suas dívidas. Você entende que o profeta está diante de reis, dando livramento e conselho para reinos num palácio. E quando ele sai do conselho de reis num palácio, ele vai para uma casa de uma mulher viúva que não tem nenhum centavo furado no bolso para pagar o seu alimento. Eu louvo a Deus, porque Deus dá livramento para os grandes reis e para os grandes reinos, mas também dá para as pequenas pessoas, nas pequenas causas, em suas pequenas casas. Ele sai de um palácio real e vai para a casa de uma viúva que está prestes a ser despejada e prestes a ter os seus filhos aprisionados para pagar a dívida. Eu louvo a Deus, porque Ele é um Deus grande que faz coisas para as pessoas grandes, mas Ele é um Deus grande que faz coisas grandes para as pessoas pequenas. Deus cuida e vê a tua maior necessidade, mas Ele também cuida da tua menor necessidade. Teve gente que chegou aqui essa noite, que veio com um problema pequeno apresentar para Deus, e teve gente que veio com problemas gigantescos. Quem sabe tem gente falando: Senhor, eu preciso de livramento para minha empresa. Senhor, eu preciso de uma salvação, de uma intervenção para a cidade, para governos, para reinos. O Deus que dá intervenção para um grande reino é o Deus que faz intervenção numa pequena casa. Contrastes maravilhosos que mostram o dia a dia de qualquer profeta que é chamado por Deus. Eu falei aqui para você sobre a questão de tiroteio, foi interessante, porque eu saí de uma reunião de manhã, estava indo para esse, passei pelo tiroteio, fui para a reunião, e mais à noite corri para Duque de Caxias para pregar no aniversário de uma igreja. Aí no outro dia estávamos de novo palestrando sobre a grandeza e a expansão do projeto do Três Palavrinhas, e mais à noite fui para a Catedral Niemeyer, lá no caminho Niemeyer. Aí no outro dia eu já estava numa igreja pequena. Entende? A vida de quem é chamado por Deus é assim, porque Deus cuida dos grandes e cuida dos pequenos, cuida dos maiores e cuida dos menores, cuida das grandes causas e das pequenas causas. Talvez você não saiba, mas o pastor Ribeiro aqui, depois do segundo culto, a gente estava conversando rápido, ele falou: pastor, essa semana eu vou estar em Brasília falando com os ministros, porque você acompanha, vai ter aquela conferência de militares cristãos do mundo inteiro, e o Brasil vai sediar. Aí o pastor Ribeiro, eu já vi ele falando com irmãs e com irmãos, fazendo atendimentos e visitas aqui na casa de menores infratores, aqui na casa de repouso de pessoas idosas. Aí ele sai dessa casa de repouso de pessoas idosas, pega um avião, vai para Brasília, senta com ministros do Supremo e ministros da Casa Civil para falar sobre um dos maiores eventos de militares em todo o mundo, porque o Deus das pequenas causas e das pequenas pessoas é o Deus que cuida também das coisas grandes. Que contexto maravilhoso! Não é maravilhoso isso? Deus não chama profeta só para condomínio de luxo, não. Isso aí não é profeta. Profeta é aquele que tem tempo para os grandes e tempo para os pequenos, lugares luxuosos e lugares simples. É aquele que atende a agenda de Deus. Nós não seguimos a nossa agenda e a nossa preferência. É Deus que indica: vai para cá, profeta, porque precisa de alguém tem alguém que precisa do seu auxílio. Entenda, os contrastes desse texto não param por aqui. Ele sai de um palácio e ele anda e vai socorrer uma mulher viúva que não tem dinheiro. Só que depois desse episódio, é só você ver na sua Bíblia e ler depois. A Bíblia vai citar que ele sai da casa dessa mulher, que os filhos estão prestes a ser aprisionados porque ela não tem dinheiro, e ele vai para a casa de uma mulher sunamita. E a Bíblia, ela faz questão de citar: existia em Sunem uma mulher rica, mas ela não tinha filhos, e o seu marido já era avançado em idade. Olha que desenho poético e contraste que a Bíblia nos coloca e nos apresenta. Ela está na casa de uma mulher que tem filhos, mas não tem dinheiro. Aí depois ela vai para a casa de uma mulher que tem dinheiro, mas não pode ter filhos. Deus cuida de todas as causas. Deus é o Deus que dá provisão, mas Deus é o Deus que dá família. Deus é o Deus que conserta pessoas, mas também conserta estruturas. Eu louvo a Deus pela minha família e eu aprendo algo extraordinário aqui. Nós não temos que ficar desejando ter o que Deus deu para outras pessoas, porque talvez você olhe, vislumbre alguém e fala: uau, eu vou ser abençoado o dia que eu tiver aquele carro, aquela casa,
aquele vestido, aquele sapato. Eu queria ser igual àquela família. Não queira ter o que aquela família tem. Ah, pastor, mas olha quanto dinheiro eles têm, ok. Mas você não sabe os problemas que eles vivem também. Talvez vocês queiram o dinheiro que ele tem, mas você não vive o problema que eles vivem. Para cada um de nós, Deus deu uma porção necessária para a gente ser alegre. Será que a gente pode estar alegre e ser grato a Deus pela família que Deus deu para a gente? Pela condição que Deus deu para a gente? Cada um de nós temos um problema. O problema é que a gente só quer o que os outros têm de bom, mas a gente não sabe o problema de ruim que eles vivem lá dentro. Uma mulher não tem dinheiro. Como eu gostaria de ter o dinheiro da mulher sunamita? Mas a mulher sunamita que tinha dinheiro não podia ter filhos. Você entende isso? Não queira o que Deus deu para o outro. Seja grato por aquilo que Deus colocou na tua vida. Eu louvo a Deus pela minha mulher. Eu louvo a Deus pelos meus 4 filhos. Eu louvo a Deus pelo meu irmão, pela minha cunhada, pelo meu pai, pela minha mãe, pela irmã, pelo meu cunhado, pelo meu sogro, pela minha sogra. Essa família, ela é muito unida. Nós temos problemas? Temos, mas eu não desejo ser ninguém. E eu não desejo ser da família de ninguém, porque do jeito que nós somos, Deus nos abençoa. Eu louvo a Deus. Eu não desejo ter o que os outros têm, porque eu não conheço o problema que eles têm. Talvez o problema deles sejam muito maior que o meu. Tem alguém que pode ser agradecido pela família que tem? Pastor, é porque o senhor não conhece a minha. E você não conhece a minha. Todas as famílias passam por problemas, mas eu quero falar para você, de onde vem a solução? Por onde? Pastor, o que isso tem a ver com unidade, com união? O que eu quero falar para você é que problemas da igreja são resolvidos com unidade e união, mas problemas externos também. Nós, como povo de Deus, como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ter boa convivência com vizinhos, com amigos da comunidade, do nosso bairro, com as pessoas que moram ao nosso redor, porque às vezes a solução do nosso problema passa pela mão deles, passa pela caneta deles, passa pela decisão deles. Veja, essa mulher está sofrendo pelo menos 3 problemas por causa de um evento. Seu marido morreu, então ela está de luto, ela está triste, porque o pai da família, o provedor da família faleceu. E porque o provedor da família faleceu, além de estar em luto, ela está em dívida. Talvez porque ele contraiu as dívidas. E agora as dívidas têm que aumentar, porque imagino eu, ainda mais numa cultura como essa, quem trazia ou toda ou a maioria da renda para dentro de casa para pagar a conta eram os homens. Então, se já estava em dívida e não tem um homem para trazer renda para dentro de casa e querem levar os filhos como escravos, quem é que vai trazer essa renda? Vai ser um poço sem fundo. Então ela está em luto e ela contraiu dívida. Mas tem um terceiro problema. Existe uma ameaça. Credores estão batendo na porta falando, se você não pagar, nós vamos levar os seus filhos escravos. E veja, é uma ameaça real, porque esses homens estão respaldados pela lei daquela época. Naquela época não tinha Serasa e SPC. Se você não pagar, o seu nome vai ser negativado e você não consegue mais comprar trigo, não dá para comprar pão, não dá para comprar peixe, não dá para... Não, naquele tempo, se você deve para alguém, essa pessoa tinha todo o direito de ir na tua casa, pegar um filho trabalhador, jovem, vigoroso e falar, tu vai trabalhar como meu escravo e o teu salário vai pagar a dívida dela. Só que salário de escravo é muito pequeno, então ele ficava a vida inteira e talvez nem conseguisse pagar o valor que ela estava devendo. Vivia luto, vivia dívida e vivia ameaça. Mas para cada um dos nossos problemas, Deus tem uma solução. Para cada problema que você vive, Deus tem solução. Deus tem solução para tudo. Está em luto? Peça para Deus. Está em dívida? Peça para Deus. Tem ameaça? Peça para Deus. O meu Deus é o Deus que resolve todos os problemas, seja no palácio ou seja no casebre, seja para reis ou seja para viúvas. Deus tem solução para a tua vida nessa noite. E a postura dessa mulher nos ensina coisas extraordinárias. É simples o que eu vou falar aqui, mas isso é o início de um ambiente de unidade, de união e de comunhão. O que essa mulher faz quando ela tem problema? Ela pede ajuda. Pode parecer muito simples esse ponto, pastor, eu estou acostumado com aquelas revelações, quando tu olha para o texto e arranca coisa que não existe. É isso aqui, ó. Tem problema? Pede ajuda. Não tem vergonha de pedir ajuda, não. Vergonha é ver a sua família se acabar e por medo, por arrogância, por orgulho, você não procurar um profeta do Senhor para falar, pastor, deixa eu compartilhar o que eu estou vivendo na minha casa. Eu digo isso, gente, com não pesar no coração, mas
Está aqui os pastores, está aqui o pastor Ribeiro, convive conosco aqui. Às vezes me frustra e me dói como servo de vocês, amigo, pastor, ser o último a saber do problema que vocês estão passando. Quantas pessoas nos procuram em gabinete e quando vão conversar, não é para pedir ajuda, mas é para anunciar um término de alguma coisa. Pastor, a gente está aqui porque já falamos com o juiz, já falamos com o advogado, já falamos tal, e dia tal nós vamos assinar o divórcio, e eu estou aqui anunciando para ti. Eu falei, então você fala primeiro com o advogado e com o juiz antes de falar com o seu pastor? Como é que eu vou ajudar você? Você acha que um juiz e um advogado vai ajudar você melhor do que um profeta e alguém que Deus separou para poder reconstruir e restituir a tua família? Advogado quer só o dinheirinho da separação, ele não tem intenção, e aqui eu não estou falando porque tem muitos advogados cristãos, glória a Deus pela vida de vocês, mas vocês sabem muito bem que às vezes ele ganha mais com a separação do que com a reconciliação. Nós queremos a tua vida reconciliada, nós queremos a tua família restaurada. Não tenha medo de pedir ajuda. Essa mulher pediu ajuda de quem? De um profeta. Ei, profeta, vem aqui em casa. Veja, não é só pedir ajuda, mas peça ajuda para a pessoa certa. Não, pastor, sabe o que é? É que eu sigo um pastor na internet e eu sigo os cortes que ele bota na internet, e eu gosto das palavras no YouTube, e ele me pastoreia, e eu vi uma mensagem dele falando sobre como deve lidar com situações de conflito dentro de casa, e ele me pastoreia na família. Miserável. Veja, sabe o que essa mulher fez? Ela não foi na internet, ela falou assim, profeta, vem aqui, sabe por quê? Porque o meu marido, ele era o teu discípulo, tu conhece o meu marido, tu conhece a minha casa, foi tu que apresentou o meu filho, foi tu que fez o meu casamento, tu já veio tomar café aqui, tu já foi no velório dos meus pais, tu conhece a minha família. O grande problema nosso hoje é que a gente quer buscar uma palavra para dentro de casa de alguém que nem conhece a tua casa, de alguém que nem conhece a tua realidade, nem conhece a tua família e nunca trocou um cálice contigo. Vocês têm servos, pastores e profetas aqui para poder ajudar vocês. Meu Deus, gente, não tenha um pastor como último recurso, tenha um pastor como um primeiro socorro, para trazer uma palavra de alento, uma palavra de instrução. Se reis chamam profetas para ter direcionamento em guerra, você acha que ele não pode usar um profeta para dar uma solução no problema que você está vivendo? Então peça ajuda. A ajuda vem de homens de Deus que te conhecem, que vão até a tua casa, que te escutam em gabinete, que convive com você aqui no corpo de Cristo, gente. Ambiente de comunhão e de unidade. É isso. O problema é que às vezes a gente não vai nem para um... Porque assim, veja, eu estou passando mal, estou me sentindo mal fisicamente. Você vai para o médico. Eu estou psicologicamente, emocionalmente abalado. Eu vou para psicólogo. Eu estou espiritualmente abalado. Eu vou para onde? Sabe qual é o grande problema? Que muita gente vai para a rede social para falar de problemas espirituais, ao invés de buscar um profeta de Deus para falar sobre isso. Ei, no Facebook não vai ter comentário e resposta que possa te ajudar, não. O Mark Zuckerberg nem sabe que você existe, ele não está nem aí para você. O máximo que o TikTok pode fazer pelo teu relacionamento com a tua mulher é ensinar uma dancinha para vocês dois, mas depois a briga vai continuar e nada vai ser resolvido. Para de ficar postando o problema da tua casa no Facebook. Começa a sair do Facebook e coloca o Face no book, porque Deus tem palavras nesse book, nessa palavra, nesse livro, de restauração para a tua casa e para a tua família. Eu estou pregando isso aqui para alguém? Procura ajuda. Ela, quando viveu um problema, falou, chama o profeta. Mas ele está com o rei, chama ele. Mas está com o Jorão, está com o Josafá, está no palácio, chama ele. Porque ele conhece o meu marido, ele sabe quem nós somos, ele acompanha a nossa vida. Meus irmãos, o início da unidade é, peça ajuda para quem pode te ajudar. Peça ajuda da pessoa certa. Como é que você vai querer conselhos de sucesso de fracassados? Como é que você vai querer conselhos de pais de quem só gosta de conflito? Vocês têm pastores, vocês têm servos, vocês têm líderes. Aqui é uma casa de pessoas guiadas pelo Espírito Santo para ajudar a tua vida. O meu chamado, o chamado de cada um desses pastores é para poder ajudar você a ter a melhor vida que você pode ter aqui na terra. Ela pediu ajuda, porque ela tinha pessoas que podiam ajudar ao seu alcance. Quando a ajuda chegou, escute isso, marido e mulher, escutem isso. E ele perguntou, como é que eu posso te ajudar?
E ela foi explicar para o profeta o cenário. Ela foi sábia e ela usou palavras certas. Às vezes o que mais acaba com o relacionamento é a nossa língua. Tinha gente que não era para botar álcool em gel na mão, era para botar álcool em gel na língua. Essa mulher, ela tinha tudo, todos os fundamentos que ela queria para falar mal do marido. Aquele miserável, desgraçado, deixou dívida, eu nem sabia da dívida, e quando morreu, em vez de deixar herança, só deixou cobrança. E agora, olha o problema, caiu em cima de mim, nem trabalho eu tenho, nem empregado eu estou, então levando meus filhos, e eles também trabalham, como é que eu vou sobreviver? Está vendo? É tudo culpa dele, mau administrador de finanças, não pensa no futuro, não é precavido, não é previdente, ele é todo culpado dessa situação. Não, ao invés dela falar mal do marido, ela exaltou as qualidades dele. Eu sei que o teu marido tem problemas, mas existem qualidades que sobrepõem os problemas. Eu sei que existem falhas na tua esposa, mas existem benefícios nela que são muito maiores do que os problemas que ela apresenta. Então aprenda isso. Numa casa onde você exalta as qualidades acima dos problemas, é uma casa propícia a receber um milagre de Jesus e um milagre de Deus. Quando o profeta entra, ela fala assim, ei, veja, ela cita o comprometimento do marido. Por mais que ele não administrou bem algumas coisas, tem falhas. Todo homem tem falha. Todos. Com certeza tem falhas. Mas eles têm qualidades maiores. Toda mulher tem algumas falhas, mas elas têm qualidades maiores. Porque tanto ele quanto ela são comprometidos. Olha o que ela fala. Ela fala de um comprometimento em 3 níveis, Glorinha. Quando o profeta aparece, ela fala assim, ei, profeta, o meu marido, ele tem comprometimento comigo, porque ele é o meu marido. Teu servo, ele tem comprometimento contigo, porque ele te servia. É temente a Deus, ele tem compromisso com Deus, porque ele era temente a Deus. Então, o meu marido, que era o teu servo, morreu, e ele temia ao Senhor. Ela reconheceu primeiro as virtudes antes de apresentar as falhas. E numa casa, num ambiente, numa igreja, em relacionamentos onde a gente consegue primeiro reconhecer as virtudes acima das falhas, esse é o ambiente propício para receber a multiplicação, a intervenção do Deus Todo-Poderoso. Então, cuida daquilo que você fala. A palavra de Deus vai falar lá em Tiago, a língua é um leme de um barco, é pequeno, mas ela é que controla para onde vai. Ei, o que nós falamos fica marcado e gravado nas pessoas que convivem com a gente. Eu falei à tarde e retorno a falar isso aqui com o Andrezinho, quando o Andrezinho tinha mais ou menos a idade do Romeu. O Romeu fez 5 anos de idade na semana passada. E eu lembro que ele passou por uma fase que ele reclamava de tudo. Mas pensa numa fase. Tudo que tu falava, ele reclamava, não quero, vamos acordar, não quero, vamos acordar, não quero. Vamos. Aí teve uma época que a gente começou a ficar frustrado e falar, levanta menino, vamos pro colégio, deixa de ser bebê chorão. Levanta menino, vamos fazer dever de casa, deixa de ser bebê chorão. Aí teve uma vez que a gente foi chamar a atenção dele. Vamos fazer isso aqui, ele, não papai, não vou não, porque eu sou o bebê chorão. No que ele falou para mim, para Nani, eu olhei para Nani, ele estava colocando no coração aquilo que saía da minha boca. Porque aquilo que sai da boca de um pai para um filho é escrito no coração, no temperamento, no caráter, na vida e no crescimento dessas crianças. Cuidado que, às vezes, os maiores vereditos sobre a tua casa vêm da tua boca. Lembra quando Salomão, e essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, vem 2 meretrizes com um bebê. Uma dormindo, rolou e sufocou o bebê e matou. Trocou o bebê, pegou a viva, chegou diante de Salomão. Primeiro ato de Salomão como rei, quando ele assumiu o reinado e a coroa. E as 2 aparecem, não tem álibi, não tem testemunha, não tem câmera, não tem ninguém que possa falar alguma coisa. E ele pergunta, o que aconteceu? E ela falou, isso aconteceu, ele pegou e trocou, não é meu filho, não é meu filho, não é meu filho. Como é que ele vai saber? Aí a primeira, ele falou assim, traz a espada, corta no meio, metade para um, metade para outro. Aquela que era mãe de verdade falou assim, não, dê para ela o menino vivo. E de modo nenhum mateis. Já a segunda falou, nem ela nem eu, pode cortar no meio. Qual foi o veredito do rei? Dê a ela, a primeira, um menino vivo, e de modo nenhum o Mateus. Você percebeu? O rei apenas repetiu o que a mãe verdadeira que gerou disse, porque os maiores vereditos sobre a tua casa e os teus filhos e a tua vida vêm da tua própria boca.
controla essa língua, controla a tua boca, porque na tua boca tem um poder de vida e de morte. Se é para apresentar para o Senhor, para um profeta, um problema de casa, primeiro exalta a tua casa, exalta a tua esposa, exalta o teu marido e fala, ele é assim, ele é maravilhoso, ele é assim, mas tem esse problema, ele é grandioso, ele age assim, ele é generoso, mas tem esse problema. Um ambiente onde nós exaltamos primeiro o que tem de bom, Deus vai agir e intervir de alguma forma. Eu sempre, a nível de liderança, converso isso com a Nayane. Porque todo líder vai lidar com liderados, vai lidar com problemas, vai lidar com temperamentos diferentes, com pessoas que têm problemas, mas têm resultados, com pessoas que apresentam um avanço, mas também têm algumas falhas. E eu sempre uso um texto que eu preguei, que Deus colocou no meu coração, que o reino de Deus é como um campo que tem um tesouro. E aí um passante viu o tesouro, e pela alegria do tesouro foi e vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Você quer o tesouro de uma pessoa? Compre o campo inteiro. Quer o que a pessoa tem de bom? Você vai ter que ter o que a pessoa tem de ruim. Mas entende que o tesouro, ele é muito maior, muito melhor, muito mais surpreendente, muito mais nobre do que o campo. Fala a verdade. Por que Jesus morreu por nós? Talvez ele enxergou no campo ruim que nós somos um tesouro. E ele deu tudo o que tinha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Pelo campo que você é, mas existe um tesouro aí dentro. Enaltece o tesouro antes de falar mal dos espinhos, das pedras, da lama e dos problemas do campo. Tem alguém que está entendendo isso? Diga glória a Deus. Os maiores vereditos saem da nossa boca, que possamos controlar. Para a gente criar um ambiente de unidade, temos que controlar isso aqui, ó. Boquinha. Cuidado, boquinha, o que diz. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Isso aqui, ó. É isso aqui que quebra muita comunhão. É isso aqui que traz muita dissidência em ambientes de unidade. Está com problema? Procure a ajuda da pessoa certa. Controle o que sai da sua boquinha. E o último ponto aqui. A instrução do profeta, ela é muito específica. E é ela que abraça a nossa temática dessa série e vem fechar com chave de ouro que eu venho apresentar hoje aqui. Fala, teu problema é o quê? Vou levar os meus filhos. Eu não tenho dinheiro para pagar a dívida. Não tem problema não, faz o seguinte. O que tu tem? Eu tenho uma botija de azeite, um vaso de azeite. Está vazio, não tem nada, não tem problema não. Sai aí, tu tem vaso? Tenho não. Então sai pela rua, sai pelo bairro, sai pelo condomínio, pelo prédio. Toca a campanha das pessoas e pede de todo mundo ao redor de vocês, todos os amigos, todos os vizinhos, toda a comunidade, pede vasilhas e vasos. Pede deles, não pede pouco, diz o profeta, pega muitos. Aí lá vai os filhos tocando campainha, descendo no elevador, indo no condomínio, batendo nos vizinhos do lado. Daí que é importante termos uma boa comunhão com as pessoas ao nosso redor, porque muitas vezes o nosso milagre vai passar pela mão deles. Eles iam de casa em casa e falavam assim, tem uma vasilha aí? Tem um vaso aí? Para dar um contexto, para você entender melhor o que eles estão pedindo, não existia geladeira, não existia frigobar, não existia freezer. Nesse tempo, onde é que as pessoas guardavam comida? As carnes, as bebidas, os mantimentos eram guardados onde? Em vaso. Eles tinham talvez um local, uma despensa, que tinha os vasos com o arroz, com o trigo, com os peixes ressecados ali, com o material que eles iam comendo no dia a dia. Então naquele tempo, pedir um vaso de alguém é a mesma coisa que hoje você pediu a geladeira. Pastor Delmo, me empresta a tua geladeira? Se o pastor Delmo batesse lá em casa, mandasse um zap para mim falando, pastor, tu pode me emprestar rapidinho a tua geladeira? Eu ia fazer uma primeira pergunta. Eu ia falar primeiro assim, está amarrado em nome de Jesus. Mas a segunda coisa que eu ia falar, e eu acho que talvez essas pessoas perguntaram me dá uma boa razão. Não, eu preciso de uma ótima razão e justificativa para você me pedir uma geladeira. Para eu falar para a Nayane que eu vou tirar tudo de dentro da minha geladeira primeiro, ok? E te emprestar e tu vai sair levando teu carro, eu preciso de uma boa justificativa. Aí eu imagino os rapazes pedindo, me dá um vaso, e o pessoal perguntando, para que tu quer esse vaso? O profeta estava na casa, se mentisse perdia a bênção, né? Aí ele falou, sabe o que é? É que o profeta está lá em casa, e ele disse que o meu milagre
vai passar pela tua vasilha. Meu Deus. É que o profeta trouxe uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que ele vai trazer para a gente como provisão, vai passar por aquilo que tu está ofertando para a gente, por aquilo que tu está emprestando para a gente. Então, quando nós, meu Deus do céu, precisamos de um milagre grande, esse milagre não será feito apenas através das nossas estruturas. Quando nós precisamos de algo grandioso, Deus vai ter que levantar pessoas que façam assim, ó, está aqui o vaso, está aqui a minha geladeira, está aqui a minha vasilha, eu concordo com o teu milagre, eu quero a tua felicidade. Quando os vizinhos, quando as pessoas ao redor entregavam para ele esses vasos, o que eles estavam dizendo é, eu concordo com o milagre de Deus na tua vida, eu concordo com a ação de Deus na tua vida, eu concordo, eu sei, e eu quero ver Deus derramar óleo, eu quero o teu sucesso, eu quero a tua felicidade, eu quero o teu crescimento. Isso aqui é espírito de unidade. Entende isso? O espírito de unidade, ele é um ambiente perfeito para o milagre. Muitos milagres acontecem na Bíblia por causa do espírito de unidade. Nayane pregou há 2, 3 semanas atrás, daqueles amigos que carregavam um paralítico numa maca. Olha o que os camaradas fizeram. Pegaram uma escada, subiram no telhado, abriram o telhado e desceram essa maca. Não receberam dinheiro para isso, não. Eles queriam ver o amigo em pé. Eles queriam ver o milagre do amigo. Eles queriam ver o desenvolvimento do amigo. Por quê? Porque o que regia aquela amizade, aquele ambiente, era o espírito de unidade. O espírito de unidade é o ambiente perfeito para a bênção, multiplicação e milagre de Deus. E é exatamente isso que nós queremos criar e colocar no seu coração durante essa série de mensagens. Se nós não tivermos esse tipo de postura, a gente não vai receber coisas grandiosas da parte de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas o milagre que você está pedindo, Deus vai colocar na vasilha de quem está atrás de você. Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando não aqui. Você sabia que Deus vai usar pessoas nessa igreja para trazer a resposta? Isso, pede para ele, me dá um vaso aí, irmão, me dá um vaso. Fala com ele, eu vou fazer aquele já, eu vou lutar contigo. Eu só saio daqui quando o meu vaso estiver na minha mão. Deus vai usar essa igreja para abençoar essa igreja. Deus vai usar pessoas dessa igreja para abençoar pessoas dessa igreja. Mas não tem como a gente ter isso sem o espírito de unidade. Ok? Precisamos construir. E o espírito de unidade é construído quando nós pedimos ajuda das pessoas certas. O espírito de unidade é construído quando nós usamos as palavras corretas. E nós criamos ambientes de comunhão. O milagre do paralítico que eu citei aconteceu por causa da unidade. Agora você vê a tristeza que é, embora Deus é soberano e Ele pode também fazer um milagre onde não há espírito de unidade. Mas aí entra na soberania de Deus. Mas o local onde tem um espírito de unidade, mais do que milagre, tem perdão de pecados. Quando eles desceram o rapaz da maca, ele fala assim, por causa da fé dos teus amigos, os teus pecados estão perdoados. Ele queria andar, mas deu para ele não o que ele queria, o que ele precisava, perdão de pecado. E logo depois, também saiu dali andando. A maca que carregava ele, foi ele que saiu carregando. Por causa do espírito da unidade. Tem alguém que está entendendo e recebendo essa palavra? Isso que está carregando você, tem uma dívida que está carregando o teu pensamento. Ela te carrega para todo lado. Ela que está tomando as decisões da tua vida. Você está vivendo um problema, que esse problema carrega o teu pensamento, a tua psique, a tua saúde, o teu emocional. Para onde vai? Nessa noite, o Senhor está falando, eu vou promover um ambiente de unidade, e aquilo que te carregava, você vai sair daqui carregando. Diferente do espírito que habitava e atuava em Betesda. Lembra? Quando Jesus entra pela porta das ovelhas, e ele vai diante do tanque de Betesda, tem um homem que está ali, há 38 anos, sentado, paralítico, e quando Jesus chegou com ele e falou assim, você quer ser são? Pergunta simples de múltipla escolha, resposta é sim ou não. Quer ser curado? Sim ou não. Ele não responde nem A nem B, nem sim nem não, ele fala, sabe o que é? É que quando a água é mexida, não tem ninguém que venha me carregar para me colocar no tanque. Sempre vai alguém na frente. Que espírito é esse, pastor? Espírito de individualismo. Está amarrado esse espírito desse local em nome de Jesus. Amarrado o espírito de individualismo na tua vida, na tua família, na tua casa e na empresa, em nome de Jesus. Veja, não é individualidade. Individualidade é uma característica que cada um de nós temos.
A Nayane gosta de algumas músicas, de algumas comidas, de algumas roupas. Eu já gosto de outras comidas, de outras músicas, de outras combinações. No meu açaí é peixe e farinha, no dela é marshmallow e leitinho. Cada um com a sua individualidade. Tá tudo ok. Individualismo é quando a pessoa só pensa em si. E o texto dizia, ali jazia uma multidão de cegos, mancos, ressequidos. Então o homem não estava sozinho. Tinha gente, mas ele falou assim, ninguém me ajuda. Então mesmo no meio de uma multidão ele se sentia solitário. Solidão não é a ausência de pessoas. Solidão é a ausência de intimidade. Espírito de intimidade é o que traz o espírito de comunhão e de unidade. Que o Senhor amarre. Isso aqui não é tanque de Betesda, embora o Senhor Jesus fala, se você não vai à água, a água vai até você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Jesus faz a cura ali, mas é muito melhor a gente ter a cura através das amizades que Deus colocou aqui. Se você não tem fé o bastante e veio para esse culto, deixa eu emprestar um pouco da minha fé e da minha vasilha para você. Eu concordo com o milagre que Deus colocou na tua vida. Eu quero presenciar o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou me alegrar, eu vou dar glória a Deus quando você me chamar para um gabinete e mandar uma mensagem, pastor, eu tenho um testemunho. Todas as pessoas, eu falo isso. Se você tem um testemunho, manda para mim. Por quê? Porque eu quero emprestar um pouco da minha vasilha. Eu gosto de participar daquilo que Deus está realizando na vida de cada um de vocês. Eu posso declarar isso? Vocês têm toda a minha vasilha, vocês têm todo o vaso. Se quiser, vai lá em casa, eu dou a geladeira, eu dou o freezer, eu dou o frigobar, deu tudo. Porque eu quero ver o milagre de Deus na tua vida. Eu quero ver a atuação do Senhor Jesus na tua vida. Espírito de unidade. Aristrocério, vai botando aí. Aí foi colocando. Traz mais vaso, acabou o vaso. Não, traz aí não, já foi o último, mãe, acabou. Então o azeite cessou. O azeite não acabou porque o suprimento da caixa d'água da cachoeira de Deus estava ruim, não. O azeite só terminou porque não tinha vaso. Então o foco daqui não é quanto de azeite Deus derrama do céu, é quanto vaso disponível tem na terra para Ele derramar o azeite. Tem algum vaso aqui disponível? Porque se tem vaso, tem azeite. Se tem disponibilidade, tem intervenção. E é isso que a gente precisa em casa. O profeta fala, fecha a porta. Deus não é o Deus que atua só de porta aberta, não. Nós falamos, né? Campanha da porta aberta, lota a igreja. Faz a campanha da porta fechada. Não vem ninguém. Ei, a porta não é maior do que o meu Deus. Deus atua com porta aberta e com porta fechada. Ele é a porta. Apocalipse vai falar, eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém fecha, mas a porta que eu fecho ninguém abre. De porta aberta ou fechada, não muda nada para Deus. Deus faz o milagre, fecha a porta, começa a deitar azeite, o azeite vai enchendo. O que aquele azeite faz? Paga a dívida. Os filhos seriam escravizados. Veja, os credores aqui são um arquétipo de um sistema mundano. Um sistema secular que quer aprisionar os nossos filhos. Com ideologia, com pensamentos, com movimentos, com comportamentos. Existe um ataque. Todo dia, Satanás e o demônio, através de mídia, através de música, através de influenciador, estão batendo na porta da nossa casa falando, eu vou escravizar os teus filhos. Todo dia em colégios e universidades tem professores batendo no ouvido dos nossos filhos falando, eu vou escravizar você com pensamentos, ideologias e sofismas. Todo dia. Pastor, o que separa os nossos filhos e a próxima geração de serem influenciados e presos por esse sistema? O azeite. Tem azeite na tua casa? Não, não é na igreja, é dentro de casa. Quando você fecha a porta e chega desse culto, você fechou a porta e entra dentro de casa, tem oração na tua casa? Tem língua estranha na tua casa também? Eu sei que língua estranha aqui tem glória a Deus, aleluia. Mas na tua casa, o óleo que desce aqui, desce lá na tua casa também? Porque é esse óleo que vai livrar os teus filhos e a tua casa. Lá na tua casa, a Siri, a Alexa, ela é crente ou é desviada? Ela canta mais louvor ou ela quer um mote da mulher? O que ela quer mais? Deus está revelando aqui. Fala para mim, ela está desviada, a Siri? Ei, o óleo que cai aqui e é derramado aqui tem que ser derramado na tua casa.
A presença que se manifesta aqui tem que ser manifesta na tua casa. Fecha a porta. Não precisa mostrar para ninguém não a tua santidade. Não precisa botar. Porque aqui na igreja a gente filma. Glória a Deus, aleluia. Deus está preocupado. Vem aqui. O óleo derrama na tua casa. Aleluia. Óleo só é derramado quando tem vaso. Tem algum vaso aqui essa noite? Tem alguma vasilha aqui nessa noite? Seja vaso dentro da tua casa quando a porta está fechada. Aí enche. E aqui eu vou terminando essa ministração. Já já eu chamo o coral. Mas onde existe ambiente de unidade, de união, os milagres, eles não são temporários. Temporários no sentido de Deus resolve um problema pontual. Aí depois aparece um outro problema. No ambiente onde tem comunhão, unidade, os milagres são para a vida inteira. Olha o que o profeta disse para a mulher, porque ela enche tudo, que esse milagre foi dimensionado por ela. O milagre da unidade não é Deus que dimensiona, somos nós. Ele fala, o vaso que tu trouxer eu vou encher. Se for 10 vasos, 10 vão ser cheios. Se forem 1000 vão ser cheios. É você que determina o tamanho da atuação que Deus vai fazer na tua vida. Isso aqui é maravilhoso. Aí ela vai e fala ao profeta, encheu tudo, está tudo cheio. Aí a palavra do profeta é para 3 tempos cronológicos. Ele fala assim, vai, vende o azeite, paga a dívida e viva do resto. Deus quer fazer milagres assim na nossa igreja durante esse período e daqui para frente. Nós estamos construindo um ambiente com espírito de união, espírito de unidade. A solução que Deus tinha era para 3 tempos cronológicos. Vende o azeite presente, paga a tua dívida passado e vive do resto futuro. O milagre que Deus tem para a nossa vida, o milagre que Deus quer fazer nesse tempo, vai resolver um problema do passado que você arrastava. Vai te dar propriedade e segurança no presente, mas Ele quer também garantir o teu futuro. Ele quer crentes livres, libertos para viver o melhor que Deus tem para a vida dele. E isso só acontece em um ambiente de união, em um ambiente de unidade. E eu já quero profetizar. Enquanto isso, o canal já pode subir aqui, por favor. O pastor Tiago e a Cleide também podem subir ali. Eu quero profetizar enquanto o coral está subindo aqui. Preste atenção para aquilo que eu vou dizer. Deus vai colocar no teu caminho pessoas com vasos e vasilhas. Mas não tem como Deus fazer isso se você não for atrás. Peça. Ela pede ajuda do profeta. E o profeta fala, vai e pede ajuda dos outros. Não viva o seu problema sozinho. Não sofra solitariamente. Porque quem sofre solitariamente está no tanque de Betesda. Ninguém vem me ajudar. Ué, tu pede para alguém? Porque quando Jesus veio oferecer ajuda, tu não pediu? Ele perguntou, você quer ser curado? Tu não respondeu sim. Tu não respondeu não. Tu reclamou dos outros que não te ajudam, mas tu pediu ajuda. Primeiro passo, peça ajuda para a pessoa certa. Segundo passo, controle a sua boca e a sua língua. Terceiro passo, esteja unido com pessoas que querem o teu milagre, que se alegram com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você tem pessoas que se você pedisse o vaso e a vasilha, eles emprestariam? Eu quero emprestar o meu vaso para você. Eu quero emprestar a minha vasilha para você. Hoje à noite Deus fala, comecem a criar bons relacionamentos e relacionamentos de unidade na igreja e fora da igreja. Porque às vezes o milagre que você precisa vai vir do vaso e da vasilha da pessoa que está do seu lado. Alguém recebeu esta palavra? Guarda isso no teu coração e pratica. Nós, pastores, estamos à disposição de toda a igreja, para ajudá-los em aconselhamento, em oração. Nós temos líderes de casais, de jovens, de adolescentes. Seja o problema com o filho, com o esposo, com a filha, com o pai, com o tio, com a mãe. Nós temos tudo aqui. Nós temos trabalho com empreendedores. Pastor, estou com dificuldade na empresa. Peça ajuda. Vai ser a nossa alegria sair de onde nós estivermos para ir até você, ou para receber você aqui na igreja, para poder dar um conselho da parte de Deus. Eu quero profetizar que uma pessoa com uma vasilha, com uma pessoa com um vaso,
irá na sua direção e o seu milagre vai ser aumentado pelo relacionamento e humildade das pessoas que Deus colocou na tua vida.